E o que Deus tem a ver com isso? Eu ouvi essa pergunta esses dias. O que Deus tem a ver com determinada área da nossa vida? Bom, isso depende de quem Deus é para você. Se você é cristão, se você crê em Deus e o tem como seu Senhor e Salvador, ele tem tudo a ver. Se ele não é, pula esse vídeo. Deus tem tudo a ver com tudo nas nossas vidas. Ele não é só nosso Deus quando a gente está na igreja ou quando estamos no meio de pessoas cristãs ou que nós queremos transparecer algum tipo de coisa. Ele não é Deus apenas quando queremos desabafar. Deus criou a terra com princípios e quando esses princípios são quebrados, existem consequências. A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não existe separar Deus do seu casamento, separar Deus da criação dos seus filhos, separar Deus do seu trabalho. Não, esse aqui é meu trabalho, então no meu trabalho eu dou meu jeito. Não, esse aqui eu sou influencer, então esse aqui eu vou ter mais engajamento. Eu sou o que quer que seja. Então Deus não é o seu Senhor. Não existe separar Deus das suas escolhas. O nosso dízimo não pode comprá-lo. Nossas doações não podem comprá-lo. A nossa religiosidade não compra Deus. A religiosidade aqui não é de quem vai à igreja ou cumpre regras, não é isso. Há pessoas religiosas que não vão a igrejas, mas elas falam de Deus sem ter intimidade ou sem obedecê-lo. Isso é uma religiosidade. Deus, ele habita num lugar filosófico na cabeça da pessoa, não numa vida prática. Mais uma vez, Deus é um Deus de princípios. Foi Satanás quem apresentou a ideia de que Deus não tinha nada a ver com determinadas áreas da vida. Foi Satanás que chegou em Eva e falou: não é bem assim. Não foi isso que Deus quis dizer. Vamos pensar de uma outra forma? O verdadeiro problema nosso é questão de senhorio. Em Romanos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas o que significa confessar Jesus como Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que é Senhor? No Antigo Testamento, o nome sagrado de Deus era Yahvé. Por reverência, os judeus eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor ou meu Mestre. Também era o peso da palavra Senhor, Yahvé. No Novo Testamento aparece a palavra grega, Kyrios, que significa dono, soberano, autoridade suprema. Aquele que possui o direito de decidir, aquele que tem o veto. Eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, fulano falou aquilo, mas o que Deus diz? Ele tem o veto. Então ele é seu Senhor. Por isso, quando em Romanos diz para confessarmos Jesus como Senhor, não está falando apenas de uma declaração com os lábios. Ele está falando de reconhecimento, de reconhecer que Ele possui autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Significa submeter-se à sua palavra. Mesmo quando ela nos causa desconforto, quando ela nos confronta, mesmo quando ela exige que neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz, que na maioria das vezes é isso que ela exige. Mas então eu não tenho vontade? Você tem. Você só não tem que dar vazão à carne. Você apenas não é mais escravo do pecado, ou da sua própria carne, ou do seu ego. Se você escolher ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios 5, versículo 15, diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Perceba que a Bíblia ela está sempre voltando ao mesmo ponto. Quem está no controle? Quem é a autoridade suprema na sua vida? Nós romantizamos a vida, romantizamos até mesmo Deus. Queremos os benefícios, queremos um psicólogo, queremos um mágico, um gênio da lâmpada que nos atenda, que nos responda, mas não queremos a responsabilidade. Sabe, me preocupa ver tantas pessoas falando de Deus, que hoje em dia está na moda, e nós não conseguimos vê-lo em suas vidas. E isso não é um julgamento, é uma observação de frutos. Porque Jesus disse
que é pelos frutos que se conhece a árvore. Não estou falando que eu não tenha defeitos, não tenha erros. Não, eu apenas não quero abraçá-los e viver com eles. Tipo, Deus me aceita com os meus erros. Não, a nossa oração tem que ser: Deus me transforme. Sabe, me preocupa de verdade ver pessoas caminhando a passos largos para o inferno, enganando a si mesmas e usando a graça como justificativa para permanecerem vivendo da mesma maneira, senhores de si mesmos. Jesus perguntou assim, em Lucas 6, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E também disse, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe um step by step. Você permanece em Deus, conhece a verdade, essa verdade te liberta de toda fortaleza que a gente tem na mente, todo padrão errado, todo padrão mundano que nós temos. A gente conhece a Deus, permanece na palavra, obedece à palavra, e essa palavra nos liberta. E o apóstolo Paulo também diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a palavra de Deus, ela toda diz uma coisa só. Sabe, corremos o risco de transformar o evangelho em apenas mais uma religião, uma filosofia bonita, mas nenhuma religião salva. A salvação está em Cristo, está em confessar e crer. E crer é verbo, é ação, é prática, é atitude. Não é um pensamento bonito. Crer nos leva a abandonar a velha natureza, como está escrito. A porta continua estreita. A graça não alargou essa porta. A graça tornou possível a nossa salvação. Porque pelos nossos próprios esforços é muito difícil, mas a graça nos renova a cada dia, a graça nos dá uma nova perspectiva. Se a gente cair, a gente levanta. A graça tornou possível a nossa salvação, a salvação da eternidade e também a salvação de nós mesmos, do nosso ego, nossa velha natureza, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, porque ninguém é bom. E é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Ele nos deu acesso ao Pai, mas Deus continua sendo Deus. Nós temos esse acesso, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador e as regras continuam sendo dele, não nossas. Os princípios, Ele quem estabeleceu. Eu simplesmente estou cansada de ouvirmos tanto sobre Deus, de dizermos que o amamos, que temos intimidade com Ele, enquanto continuamos ferindo-o com as nossas escolhas. Parece, sabe o quê? Uns relacionamentos de hoje em dia que são relacionamentos abusivos. Eu amo, mas eu firo o tempo inteiro. Que amor é esse que nós temos? Parece que a nossa visão de amor está muito deturpada. Eu estou simplesmente cansada de dizermos que Ele é o Senhor, enquanto recusamos a fazer aquilo que Ele orienta. Muitas vezes tratamos Deus apenas como alguém que escuta os nossos desabafos. Mas precisamos voltar. A rota está errada. Essa rota está errada. Relacionamento com Jesus não é uma filosofia. Não é uma aula teórica. É como aprender a nadar. Você não aprende simplesmente lendo um livro. A gente lê, conhece os conceitos, mas a gente precisa entrar na água e praticar. E a mesma coisa acontece com a fé. Não basta conhecer de ouvir falar. É preciso viver. A gente precisa experimentá-lo. Experimentar essa transformação do nosso eu, das nossas prioridades, da nossa visão. Porque quando Deus passa a ser Senhor da nossa vida, as nossas prioridades mudam. Nossos princípios e valores se alinham, que a gente possa buscar a ajuda do alto, não apenas essa autoajuda, mas a ajuda que vem dos céus. A sabedoria que vem dele é boa e verdadeira.